Enfrentamos jornadas junto, hein, Beth? Você precisa aparecer mais lá, a gente não tem se encontrado. A luta continua. Aqui, sim, com certeza. em outro campo de batalha, mas continua. Pessoal, eu acho que já dá para a gente ir começando. 8h em Brasília. A gente pode já iniciar e quem for entrando vai participando, vai pegando no caminho. Então, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, uma noite quente, abafada, né? Mas melhor assim. É sempre um prazer ver todos vocês presentes. Obrigada por dedicarem esse tempo ao nosso encontro. É muito importante para todos nós esse momento de discussão, de aprendizado, faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia. A gente precisa desse momento. Então, muito obrigada a todos. Hoje quem vai falar é o Álvaro, mas eu ainda não vou falar sobre o Álvaro, porque nós preparamos uma apresentação artística com a nossa amiga queridíssima Carol. Ela é contadora de histórias, ela já esteve conosco presente em outra ocasião, e hoje ela veio agraciar a nossa noite com uma história. Carol, está com a palavra. Boa noite. Primeiro, eu tô rindo aqui sozinha, porque o Álvaro estava aqui, né? Eu só conheço o Mauro. Aí eu olhei para o Álvaro e falei, gente, como o Mauro tá diferente? O que aconteceu com o Mauro? Aí quando eu vi o nome, eu comecei a rir. Eu falei, é irmão dele, né? Porque igualzinho. Ai, para. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou contar uma história que chama Os Dois Vasos. Depois de um dia de muitas disciplinas, o monge e o sábio se preparavam para descansar, quando o monge revelou estar realmente aborrecido por não poder ajudar da forma com que gostaria. Fico muito triste, pois não consigo proporcionar algo de maravilhoso que pudesse me satisfazer no desejo de ajudar os outros, disse ele. Ao que o sábio respondeu: Caro monge, você não se lembra do conto dos dois vasos? E começou a narrar. Conta a história que uma velha senhora chinesa possuía 2 grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara que ela carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e o outro era perfeito. Este último estava sempre cheio de água ao fim da longa caminhada da fonte até a casa, enquanto aquele rachado chegava meio vazio. Por longo tempo, a coisa foi em frente assim. A senhora chegava em casa com somente um vaso e meio de água. Naturalmente, o vaso perfeito era muito orgulhoso do próprio resultado. Enquanto o pobre vaso rachado tinha vergonha do seu defeito, de tanto conseguir fazer só metade daquilo que deveria fazer. Depois de 2 anos refletindo sobre a própria amarga derrota de ser rachado, o vaso falou com a senhora durante o caminho. Tenho vergonha de mim mesmo, porque esta rachadura que eu tenho me faz perder metade da água durante o caminho até a sua casa. A velhinha sorriu e disse: Amanhã, quando fizermos o trajeto novamente, olhe cuidadosamente ao seu redor. E assim foi feito. E o vaso rachado notou, maravilhado, que do seu lado cresciam muitas flores e plantas. Vê como a natureza é mais bela do seu lado? Perguntou a senhora. Eu sempre soube que você tinha rachaduras e resolvi aproveitar-me deste fato. Semeei hortaliças, flores e legumes, e você as tem regado todos os dias. Já recolhi muitas rosas para decorar minha casa. Alimentei meus filhos com alface, couve e cebolas. Se você não fosse como é,
como poderia ter obtido tudo isso? Dessa forma, o sábio concluiu a história. Querido monge, saiba que todos nós somos potes rachados. Como encarnados, temos nossas limitações. Devemos, pois, sempre nos acolher com carinho e também fazer o mesmo em relação às limitações dos outros, dando o nosso melhor para o bem comum, de acordo com as nossas possibilidades. Além disso, por mais insignificante que possa parecer o trabalho que estamos fazendo, ele é de vital importância para nós e para os que estão ao nosso redor. Basta que façamos tudo com atitude de oração e sempre, sempre muito amor. Obrigada. Muito legal mesmo, Carol, muito obrigada. É uma reflexão aí para a gente, por mais que a gente já saiba, né? Mas é uma forma de refletir diferente e que traz aí uma certa reflexão, né? Então, obrigada mais uma vez. Muito bom a gente ter esse momento de cultura, para a gente, né, amenizar um pouquinho aí as atribulações do dia, para a gente ir sintonizando com o assunto que nós vamos conversar hoje. É sempre muito bom a gente ter esse espaço, e o Centro Herculano Pires preza por isso. Então, mais uma vez, obrigada. Esteja presente mais vezes, vamos contar com as suas histórias, tá? E sobre o palestrante da noite, o Álvaro, que não é o Mauro, mas que pode ser facilmente confundido. Eu fiz confusão durante muito tempo enquanto criança, viu, Carol? Não liga não, é normal. O Álvaro, me pediram para apresentá-lo. Logo eu, que sou a recém-nascida do grupo, né? A recém-chegada. Mas eu tenho boas memórias. Quando eu cheguei no centro, aos 6 anos de idade, eu lembro do Álvaro fazendo palestras, as palestras que eu até citei, que a minha avó fala muito dessas palestras, que ela adorava as palestras do Álvaro. Eu gosto de ouvir o Álvaro. Eu só vou no centro de novo quando o Álvaro falar. Eu falei, para de frescura. Vai sim, senhora. A referência que eu tenho é que o Álvaro sempre foi um estudioso da filosofia espírita, né? É patrimônio bem ativo do Herculano Pires, pode ter se afastado temporariamente, mas a gente sabe que está sempre ali no coração da casa. Então, Álvaro, é um prazer imenso recebê-lo. Não é novidade para ninguém, né? Não é uma pessoa estranha, é uma pessoa de casa. É sempre um prazer a gente ter esse contato, mesmo que distante. Seja bem-vindo novamente. O Álvaro hoje vai falar, deixa eu até pegar minha cola aqui, que eu esqueci. O tema é espiritualidade e saúde emocional. É um momento adequado, né? Claro, todos os momentos são adequados para falar sobre esse assunto, mas essa é uma fase em que a gente acaba falando um pouco mais e é muito importante. Então, Álvaro, fique com a palavra, tenha o tempo que precisar. Seu áudio está fechado, o áudio. Pronto. Obrigado, Camila. E obrigado a todos aí por me receber. O Centro Herculano Pires, toda a minha formação filosófica e espiritual, toda foi feita no Centro Herculano Pires. Eu acho que a primeira vez que eu fui no Centro Herculano Pires, eu devia ter 1 mês de idade, assim que a minha mãe pôde sair comigo, eu acho que me levou no centro, que o centro já existia quando eu nasci, né? O centro foi fundado em 1953 e eu tive a oportunidade de acompanhar toda a história do centro e tenho muito orgulho, né, de ter participado disso e muita gratidão, né? Muita gratidão, e a gratidão me toma agora, assim, até com emoção, né, de tudo que eu recebi do Centro Herculano Pires e de vocês, né? Tem pessoas aqui muito queridas, pessoas que eu tenho um carinho muito grande
Então, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, e vamos começar. Eu resolvi não fazer PowerPoint, né, até para a gente poder transformar isso mais num bate-papo sobre espiritualidade e saúde emocional. Mas eu vou ter que falar um pouco antes, explicar as pesquisas que eu ando fazendo sobre espiritualidade e saúde mental, para depois a gente... Travou o áudio dele ou a impressão minha? Travou, né? Acho que a conexão deve ter falhado. Acho que ele caiu, viu, Camila? Voltou aí? Voltou? Ah, voltou, Álvaro, que bom. Voltou. Então, vamos lá. Bom, quando fui eu que escolhi o tema, né, esse tema espiritualidade e saúde emocional, porque são dois temas que me afetam diretamente, são temas que eu faço muitas reflexões a respeito, e eles têm muito a ver com a minha história e minha trajetória como profissional, como pai, como marido, como cidadão, e etc. E as pesquisas que a gente andou fazendo, elas são bastante interessantes. A primeira delas é que o termo espiritualidade, ele tem diversas definições, né? Diversas definições. E eu fui buscar em artigos científicos para entender um pouco mais sobre a espiritualidade. E quando eu tentei conceituar espiritualidade, eu percebi que não teria uma definição como ir ao dicionário e falar o que é espiritualidade. Espiritualidade é isso. Então, eu vou contar para vocês uma história que eu acho que fica melhor, né? A história da espiritualidade na humanidade. Começando, então, pelos primórdios, quando o homem evoluiu do macaco, né? Evoluiu de um símio, se tornou Homo sapiens ou Homo erectus, ele ficou em pé, né? Ele ficou em pé, ele não punha mais a mão no chão, ele não olhava mais para o chão, ele começou a observar, né? Então, na evolução, há milhares de anos atrás, a gente diz que o Homo sapiens está na Terra há aproximadamente 70 mil anos, tá? Fala-se até de 200 mil anos, mas o homem de 70 mil anos atrás tinha o organismo, a constituição biológica praticamente idêntica à constituição que nós temos hoje. E esse Homo sapiens, quando começou a observar, ele começou a observar a natureza e observar a si mesmo, ele detectou que ele era um personagem apartado da natureza, que ele era uma coisa e a natureza era outra coisa. E pela primeira vez na natureza, um ser vivo conseguia se identificar como indivíduo. E quando ele se identificou como indivíduo, ele começou a perceber que ele também tinha coisas internas que não se resolviam só com os pensamentos que vinham para ele. Não vou contar a história toda da evolução do pensamento e da fala, etc., né, no desenvolvimento do cérebro humano, mas dá para a gente voltar, né, no tempo, ir até a época em que os homens viviam em bandos, né, e em grupos, não como a civilização que a gente conhece hoje. Eles viviam de uma maneira em que eles sobreviviam com alguns conhecimentos que eles foram adquirindo com o tempo, né? O primeiro conhecimento que eles perceberam é que o homem era um ser social. Então, quanto mais pessoas estivessem em volta dele,
ele percebeu que a coisa funcionava melhor, ele se sentia mais protegido. Então, o homem identificou isso. Ele identificou também que ele tinha capacidade de desenvolver ferramentas. Então, nasce aí a primeira raiz da possibilidade de uma resposta a uma indagação que o homem tinha, que era a transcendência. Então, ele não se conformava de que a vida era só aquele corpo que ele mesmo se enxergava, né? Ele, como ser pensante, ele começou a entender que havia algo mais. E, através dessas ferramentas, da descoberta do fogo, etc., ele acabou transformando algum desses objetos em objetos de adoração, em objetos que tinham um cunho meio sagrado, né? Também, quando alguém morria, alguém que ele gostava muito, ele colocava aquela pessoa, né, na memória dele e dava um significado para a vida daquela pessoa, mesmo depois da morte. Então, o homem começou a se questionar nessa época, né, onde as relações eram bastante rudimentares, a maneira como ele sobrevivia às questões naturais. Ele começou a se questionar, né, a transcendência, questionar a transcendência. E, a partir daí, ele começou a questionar, certamente, dizem os estudiosos, né, começou a questionar a finitude da vida. O homem iniciou um processo de acreditar que não era possível que a vida acabasse ali. Então, eu diria que a espiritualidade, ela, como um processo interno, ela começou com os processos ritualísticos, né? Ele tentou usar como ferramentas, né, como ferramentas da espiritualidade, os rituais, os objetos que ele dava uma significância ali sagrada ou uma significância especial. E também ele começou a entender que havia algo mais. Bom, eu começo então com essa história, por quê? Porque parece que na história a religião gerou a espiritualidade, né? Ou diria até melhor, a religiosidade, não a religião, bem estruturada, né, começou a espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela se utilizava de práticas religiosas para se manifestar. Então, essa é a primeira conclusão que eu tirei dos artigos que eu li. É engraçado, vou contar para vocês, eu não sou especialista, eu não sou pesquisador científico, né? Então, foi uma experiência muito gostosa para mim estudar para fazer essa palestra, porque eu li alguns artigos científicos, nacionais e não nacionais, e num deles, o autor, ele leu, estudou simplesmente 805 artigos que definiam... Acho que tem alguém falando aí. Vou tentar mutar, tá? O homem conseguiu se conectar com a religiosidade, através da religiosidade, manifestar a sua
sua espiritualidade. Bom, isso eu estou falando nos primórdios, tá? Nos primórdios, eu não estou falando da era mais próxima ao nascimento de Jesus, que aí começa uma nova história, né? Que é uma história que é mais fácil da gente investigar. Eu estava falando dos artigos científicos, né? 805 artigos tentando definir o que é espiritualidade. E é muito interessante que cada vez mais o número de artigos aumenta. Esse também é um outro movimento importante da gente notar aqui, de eu falar, é que as pessoas estão procurando uma definição para a espiritualidade, dada a importância que a espiritualidade está tomando para o homem moderno. E isso eu vou falar mais no final, tá? Sobre a importância da espiritualidade. Mas, contando um pouco mais da história, vamos falar um pouquinho do período entre 1000 anos antes de Cristo até Cristo, tá? Esse milênio foi um milênio muito rico, onde os arqueólogos conseguem ir lá e pesquisar e conseguem informações que, mais do que isso, fica muito mais difícil. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E nesse milênio aconteceu alguns fatos isolados, quer dizer, Jesus não tinha nascido ainda, mas o homem trabalhava essa questão da espiritualidade como ele podia. Então, é interessante notar que na China, nós tivemos lá duas épocas, duas eras, né? A época de Confúcio e a era de Lao Tse, que trouxeram esses conceitos de espiritualidade a respeito do comportamento humano, a respeito dos sentimentos e emoções que geravam conforto que a espiritualidade trazia, né? Isso na China. Mas no Irã, a gente tinha Zaratustra. Na Grécia, os filósofos, vários filósofos, e em particular o Sócrates, né, que tratava o assunto espiritualidade de uma forma muito clara, é muito interessante. Já vou falar um pouquinho de Sócrates. Na Índia, inicialmente tinha a tradição védica e depois a influência do Buda, né? O budismo na Índia foi muito forte. Na Palestina, primeiramente os profetas e depois Jesus Cristo. Então, nesse milênio aconteceram vários movimentos, né? Trazendo à tona a tentativa de entendimento da espiritualidade. E falando um pouquinho da Grécia, não vou falar de todos, né? Eu tive a oportunidade, alguns sabem disso, de estudar filosofia chinesa. E foi um curso muito importante na minha vida, me ajudou a pensar melhor o sentido da vida até. Eu fiz um curso de 4 anos com um mestre chinês, o professor Hirashi, faleceu há 2 anos atrás. E é impressionante que mesmo sem religiosidade, tá? Quando eu falo religiosidade, sem a religião, né? Sem muitos rituais, sem a gente ter que ter um papa ou um pastor ou uma mãe de santo definindo o que era, né? Eles trabalhavam a espiritualidade de uma forma muito natural. Mas eu queria falar que na Grécia, todos os filósofos, eles de alguma forma tratavam o assunto Sócrates um pouco mais, e Sócrates veio trazer uma coisa muito interessante. Ele colocou o espírito, ou a espiritualidade e a matéria, em contrapontos. Então, e isso foi muito interessante. Quando veio a visão pós o nascimento de Jesus Cristo, eu coloco a palavra Jesus Cristo porque eu considero Jesus só,
mas a humanidade o conhece por Jesus Cristo, e eu estou colocando isso dessa forma, né? Então, Jesus Cristo, ele iniciou uma era onde ele introduziu, além do espírito e da matéria, né, ele introduziu o conceito da Santa Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para o cristianismo, o Espírito Santo era o sopro de Deus. Então, o Espírito Santo, Santo Agostinho até colocava de uma forma muito clara, ele colocava assim: espírito, e o nosso espírito é santo porque foi um sopro de Deus, e o Espírito Santo, ele vive dentro da pessoa. Então, a religião cristã, ela se colocou sempre na posição em que o indivíduo precisava se reconectar com Deus. Então, a maneira dele se reconectar com Deus era através do Espírito Santo. Eu não sou católico, então eu tive que estudar tudo isso para falar aqui para vocês como que pensava na época e até hoje, né, o cristianismo enxerga o Espírito Santo. Tá? Bom, aí tivemos épocas bastante conturbadas, né? Todo esse conhecimento oriental, ele ficou no Oriente e o Ocidente, digo especificamente a Europa, ela ficou tomada pelo pensamento cristão. Então, a fé cristã, ela era um guarda-chuva que embaixo dela ficavam todas as outras leis. Mesmo, eu estou falando isso desde Moisés até Jesus, todos os ensinamentos, eles pregavam e foram aceitos pelas civilizações da Europa como vamos dizer, é uma coisa dominante com relação a tudo, inclusive a própria legislação dos homens. A legislação relacionada ao cristianismo, à igreja, ela era superior até a dos homens. Tanto que os reis, eles eram nomeados, eles eram reis, ok, porém, eles eram abençoados pela Igreja Católica e empoderados para, assim, reinar, claramente colocando ali uma submissão às leis definidas pelo cristianismo. Tá? E aqui que eu quero fazer um parênteses, né, bem interessante e provocativo, tá? Provocativo, que naquela época a religiosidade, ela trazia um certo conforto. Era como se fosse uma ferramenta, a religião virou uma ferramenta para o homem se colocar sua espiritualidade, viver sua espiritualidade, se beneficiar dessa espiritualidade. Mas ela teve um papel também de freio às más tendências. E, de alguma forma, as sociedades que a gente vê que foram submetidas a regras religiosas, as sociedades se desenvolveram mais, justamente para poder organizar as civilizações. Então, a igreja ela tem um papel nisso, a religiosidade tem um papel nisso, as regras e leis divinas colocadas ali como leis pétreas, elas acabavam dando um freio, né? Um freio meio pesado, né, vamos dizer, né, porque quando você tem uma coisa desse tipo, você acaba cerceando uma coisa fundamental, um direito fundamental do homem, que é o livre-arbítrio, né? E o homem, ele tinha que ser, né? Era o tenho que. E é impressionante como, até hoje, nos dias de hoje, mesmo quem não tem a fé cristã, ou não tem fé nenhuma, nem no islamismo, né? Que
que é um número muito grande. Eu acho que o Islã é o segundo, a segunda maior religião, número de adeptos no mundo, né? Primeiro é o cristianismo. O planeta tem 8 bilhões de habitantes, o cristianismo deve ter 2 bilhões e meio, mais ou menos, e depois já vem o Islã. E o islamismo, tanto como o islamismo como o cristianismo, colocam regras que cerceiam a liberdade, ao mesmo tempo oferecendo um consolo, oferecendo proteção, oferecendo muita coisa. Queria fazer um comentário aqui também a respeito do espiritismo, né? Já que nós estamos no centro espírita, tem que falar de espiritismo, né? E o espiritismo também ele traz uma coisa muito interessante, que é a proteção, né? Você se sente protegido. Eu vou para minha casa, eu faço uma prece e eu sei que os espíritos estão dentro da minha casa me protegendo. Olha que coisa gostosa, né? Eu saber que tem seres invisíveis me protegendo. No cristianismo, a gente vê isso com muita clareza também, o anjo da guarda, né? E as preces que a gente faz é para Deus nos proteger. A gente pede para Deus nos proteger. Então, uma das funções da religião e das doutrinas espiritualistas é oferecer uma certa sensação de proteção, né? Sensação de acolhimento. Tanto um acolhimento físico, quando você entra na igreja, encontra os amigos, um acolhimento social, que você navega ali dentro da igreja, tem uma rede de relacionamentos, você sente a presença de Deus dentro de você, e todas essas sensações, elas são muito reais, A ciência está estudando a espiritualidade, mas ela não conseguiu ainda comprovar a existência do espírito. Mas tanto as ciências humanas como as ciências sociais, de uma forma geral, antropológicos, até tentam entender a espiritualidade. Estou falando da ciência agora, tá? A ciência que Allan Kardec nos disse que se alguma coisa na doutrina discordasse da ciência, para a gente ficar com a ciência. Então, o respeito de Kardec em relação à ciência é gigantesco. Eu sou um super fã do Kardec, né, da genialidade dele de desenvolver todo o pensamento espírita, mas a influência brutal na obra de Kardec da religiosidade e da espiritualidade dentro dos fundamentos cristãos. Então, queria agora falar um pouquinho para vocês. Estou vendo que tem perguntas aqui. Ah, não. Ok. Só um minutinho. Bom, agora eu já consigo definir para vocês o que é espiritualidade, tá bom? Tem várias definições. Uma delas eu vou até ler aqui, que é bem simples. É buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Vou repetir, tá? Buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Então, o homem, ele não aceita que exista só a matéria, não adianta, isso é natural do ser humano. Então, todos os estudos que eu li falam que entender que existe algo mais além da matéria é natural, não é social. O homem não aprendeu isso. Ele traz isso de dentro de si, de entender que há algo além da matéria.
Pode-se definir também a espiritualidade como a conexão com o todo ou algo maior. Então, quando fala com o todo, pode-se dizer a conexão que você tem com a natureza, né? Que está muito em moda hoje, né? As pessoas estão tratando a sua espiritualidade através não só da religião, mas também da sua conexão, da conexão própria com a natureza, com o todo, com o cosmos, ou com algo maior, não necessariamente Deus. Outra definição que eu achei interessante é que a espiritualidade é o esforço, olha só a palavra, esforço e a experiência de ligação de cada pessoa consigo própria. E é aqui que eu quero colocar um pouquinho dos conhecimentos que eu ando namorando esses conhecimentos já há 4 anos, que eu trabalho com saúde mental. E essa conexão consigo mesmo, ela tem vários vieses. Tá? Essa conexão consigo mesmo, ela é uma conexão que vai em direção à saúde. Quando eu digo saúde, eu estou dizendo saúde completa, a saúde holística, a saúde em todas as dimensões. A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão emocional, na dimensão social. E esse encontro consigo mesmo, que é um termo que se escuta muito isso, né? Encontro consigo mesmo, já foi falado de outros jeitos antigamente. Já foi falado, conhece-te a ti mesmo, né? Orai e vigiai. Essas conexões consigo mesmo, elas estão cada vez mais difíceis. Né? A vida moderna, ela traz desafios que faz com que os nossos pensamentos eles funcionem navegando entre o passado, em coisas que aconteceram e coisas que estão por acontecer, que estão no nosso imaginário. Né? Então, numa linha do tempo, o presente não existe. Existe o passado e do jeito que eu estou falando com vocês, o meu passado acabou e já começou o meu futuro. Opa, o futuro ainda não aconteceu. Então, o presente simplesmente não existe. Então, o que a gente tem visto? Né? Eu tive o prazer de trabalhar eu vou contar para vocês 3 experiências de lugares que eu trabalhei na área da saúde, em que a espiritualidade apareceu na minha vida, apareceu para mim. Em primeiro lugar foi no INCOR, eu trabalhei no INCOR, Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas. Trabalhei 5 anos lá. E lá eu conversava com os médicos, eu tinha amizade com alguns médicos e amizade com as enfermeiras, amizade com as pessoas, e eu não tinha um contato direto com o paciente, mas eu tinha as histórias na mão. E uma coisa que elas contavam é que a pessoa, quando tinha uma experiência de um infarto, ela tinha mudanças na vida dela, tá? E eu fui ler sobre isso. E essas mudanças são incríveis, são mudanças de comportamento, mudanças de visão sobre a vida, sobre o significado da vida, e um contato mais próximo com a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, ela é um guarda-chuva, tá? Que embaixo do guarda-chuva tem a religiosidade. Então, a espiritualidade começou a fazer parte da vida dessas pessoas no INCOR, desses pacientes que passavam por cirurgia cardíaca, transplante cardíaco, tiveram experiência de quase morte, etc. Depois eu fui trabalhar no Instituto Nacional de Câncer. Trabalhei 4 anos lá. E lá, ainda mais. O conceito de espiritualidade dos pacientes com câncer,
ele tinha um sentido ainda do entendimento de que a vida não termina ali, né? E que, mas o que mais me impressionava era a força que as pessoas pareciam ter depois que descobriam ter câncer. E me deixava curioso, por que elas adquiriram aquela força? Um pouquinho aqui que o meu computador deu um probleminha aqui. Eu acho que a Noêmia compartilhou a tela dela, será? Foi. Alô? Mauro? Noêmia, você está compartilhando a sua tela, né? Ah, pronto, saiu. Isso. Nossa, é impressionante, né? Parece... a gente tem que se adequar a essa tecnologia, que é difícil. A gente que é mais velho, principalmente... parece até que é... Outro dia entrei numa reunião que parecia reunião espírita. Falava, Suzane, você está aí? Responda, Suzane. Não estou te vendo, estou te ouvindo, Suzane. Então, parece reunião espírita, essas reuniões de... Bom, mas vamos lá. Então, eu estava contando para vocês a experiência que eu tive no Instituto Nacional de Câncer, os pacientes que eu via, esses pacientes, eles parece que ganhavam um vigor maior, um vigor que é a tradução, inclusive, da palavra alma. Em alguns idiomas, fala-se sobre vigor, tá? E eu conversava com alguns cirurgiões, em especial um cirurgião que era muito meu amigo, um cirurgião geral, ele era o diretor clínico do instituto. E ele disse uma coisa para mim, que eu perguntei para ele era ateu, totalmente ateu e materialista. E num almoço eu perguntei para ele, falei, Maltoni, o que acontece quando um paciente é ligado a coisas religiosas e tem mais fé? Ele falou, Álvaro, eu não gostaria de te dizer isso, mas eu vou te dizer, o paciente melhora mais rápido. As chances da cirurgia dar certo são melhores. E aí eu faço um parênteses para falar um pouquinho para vocês. Alguns de vocês devem saber como funciona o desenvolvimento de um medicamento. Quando você desenvolve um medicamento, você separa, por exemplo, 300 pessoas e com aquele problema de saúde, e você oferece o medicamento para testar com 100 pessoas. Para 100 pessoas você dá um medicamento, para 100 pessoas você dá um placebo. O placebo é uma pílula de farinha com água prensada, seca, e para 100 pessoas você não dá nada. Então, o que acontece? O efeito placebo. 100%, vamos supor, se aquele medicamento conseguiu atingir 70% a 100% de melhora daquela doença, daquela situação do paciente, o placebo às vezes atinge níveis muito próximos, 50%, 40%, 50% das pessoas melhoram tomando a pílula simplesmente de água e farinha. E aquelas 100 pessoas que você não deu o medicamento, elas não melhoram em nada. E é assim que muitas vezes eu vejo que pode ser considerada a força do pensamento positivo ou a força do pensamento negativo, gerando doenças e gerando cura, gerando melhorias na sua vida ou situações bastante dificultosas. Então, o pensamento, as emoções e os sentimentos, as três coisas. São três coisas diferentes. Eu vou conceituar daqui a pouco o que é pensamento, emoção e sentimento. Então, só concluindo aqui as definições
as definições de espiritualidade, também para algumas pessoas é a presença de uma autoridade interna. Veja bem, uma intuição, um ser, a consciência, um Deus interior. Então, uma presença de autoridade externa, que seria um Deus ou alguma coisa assim, pode ser considerado espiritualidade também. Essa ligação que você tem com algo maior, algo que está fora de você, mas tem uma autoridade externa. Mas uma presença de uma autoridade interna também é considerada espiritualidade. Tá? Bom, esse tema, espiritualidade, dá para a gente ficar discutindo aqui bastante, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho agora sobre saúde emocional e a influência da espiritualidade na saúde emocional. Quando escolhi o tema, escolhi saúde emocional, não quis colocar saúde mental, tá? E alguns de vocês podem falar, por que ele não quer falar saúde mental? O correto é saúde mental, não saúde emocional. Para falar disso, eu tenho que falar para vocês sobre preconceito e estigma. Ok? A saúde mental, quando você comenta com alguém, olha, estou com problema de saúde mental, a primeira coisa que vem na sua cabeça? O cara é louco. O cara é louco, tem um problema, é uma pessoa problemática, que vai gerar problema para a sociedade. Ele é um cara que eu quero me afastar. Pessoas com problemas de saúde mental, eu quero longe de mim. Né? Então, existe o estigma com o termo saúde mental, devido ao próprio estigma que se tem do tratamento da saúde mental. O tratamento científico, hoje, ele é feito através de medicamentos e terapias. Psicoterapia especificamente. Né? Então, é o psicólogo e o psiquiatra tratando o transtorno mental. E se as pessoas já não vão no médico naturalmente, assim, não gostam de ir ao médico, imagine ela querer ir no psicólogo para falar problema, para mexer com problema, ela foge do psicólogo. Então, foge de encarar a própria vida. Então, ela entra em sofrimento emocional, mas ela não vai no psiquiatra. A mulher, o que ela faz? Ela vai na ginecologista e fala, olha, eu estou com a TPM. Mas não vai no psiquiatra. Aí a ginecologista, o que faz? Passa um medicamento psiquiátrico, um antidepressivo, um benzodiazepínico e assim por diante. O estigma, ele é terrível. Ele é terrível por quê? Porque ele impede que as pessoas entrem em tratamento. E existem tratamentos extremamente seguros, né? Tratamento medicamentoso ou tratamento psicoterápico extremamente eficazes para eliminar até o sofrimento emocional que a pessoa possa ter. E, além de tudo, o conceito de saúde, ele se confunde com o conceito de caráter. Como assim? Então, a pessoa diz assim, não, eu sou nervoso mesmo. Não, eu durmo mal mesmo. É coisa de família. Não, eu sou bravo porque eu tenho sangue italiano, minha família inteira é brava. Então, eu sou ansioso porque eu sou mulher é ansiosa mesmo. Então, vão banalizando os transtornos mentais, e fugindo do tratamento. Então, existem tratamentos, mas existe um número maior ainda de pessoas que precisavam estar fazendo tratamentos e não estão fazendo tratamentos. Tá? O tratamento é porque, se eu for no psiquiatra ou no psicólogo, eu estou assumindo que eu tenho um problema e eu não quero assumir isso. Segundo, se eu for, eu não vou contar para ninguém.
Ninguém vai fazer check-in numa clínica de psicologia. Ó, estou aqui no psicólogo. Ninguém. Se eu for no shopping, eu faço check-in lá e conto no Facebook para todo mundo, tiro foto, tiro selfie. Ninguém vai fazer selfie com seu psiquiatra, né? Nem com seu psicólogo. Ele pode até fazer selfie com o pastor, com o padre. E existem várias formas de você buscar quando eu digo você, né, o ser humano, buscar o tratamento do sofrimento. Eu não diria nem só do sofrimento, mas da funcionalidade. Disfuncionais, né? Não conseguem se colocar na sociedade por questões de saúde mental. E onde que entra a espiritualidade aí? Onde que entra a espiritualidade? A espiritualidade, ela pode ajudar e muito, e muito. E é por isso que em todas as civilizações, em todos os tempos, apareceu a religião. Podem ver. E nos tempos modernos, a religião está perdendo espaço. Esses dias eu fiquei sabendo que na Holanda, que é um país bem desenvolvido, um país que era muito católico, muito protestante, eu não lembro se ela era católica ou protestante, era muito cristão, existiam muitas igrejas nas cidades pequenas, nas grandes, etc. Essas igrejas todas estão virando museus, virando bibliotecas, virando centros culturais, porque as pessoas não vão mais à igreja nesses países que estão mais desenvolvidos. Tá? Esse é um fenômeno também a ser estudado. A pergunta é, essas pessoas estão sem a espiritualidade? Elas estão trabalhando a espiritualidade? Elas substituíram a espiritualidade por outra coisa? Porque a espiritualidade faz parte da história do país, né? Países como a Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca é um país que é eminentemente protestante. E na Dinamarca, eu sei porque eu trabalhei numa empresa dinamarquesa, a maioria deles não acreditam em Deus. Pelo menos das pessoas com quem eu trabalhei, e o que eles me contaram é que praticamente ninguém acredita em Deus. Então, não acreditar em Deus não significa que não tem espiritualidade, tá? Estou colocando aqui a espiritualidade como algo que transcende. E aí eu coloco para vocês também o conceito do propósito, da pessoa enxergar um sentido para a vida. Quando ela percebe que ela tem um sentido à vida dela, isso também é espiritualidade. Não necessariamente está ligado a uma religião. Quando a vida dela começa a fazer sentido para ela está se conectando consigo mesma. Lembra que eu falei da autoridade interior, da autoridade interna? Né? Ela se conecta consigo. E eu falei que eu ia falar, está acabando meu tempo aqui, que depois eu vou abrir para a gente poder debater um pouco. Eu falei que eu ia falar sobre pensamentos, sentimentos e emoções. Para falar de emoções, é mais fácil explicar do Homem da Caverna, tá bom? Vou voltar lá no Homem da Caverna. Ele é o mesmo, tá? A biologia deles, a estrutura biológica é a mesma nossa. O cérebro do Homo sapiens de 70 mil anos atrás era idêntico ao nosso. E ele tinha uma vida muito difícil. Tanto que estima-se que a expectativa de vida deles era de 30, 35 anos. Né? E que eles viviam em constante perigo e estresse, né? De agressões de outros humanos, agressões de animais, perigos, doenças, falta de alimento, que como não tinha uma civilização organizada.
resposta a esses ataques de animais, ataques de outros humanos, e respostas automáticas, que são as melhores respostas do corpo humano, elas são automáticas, tá? São respostas que ele não tem que pensar para agir. Então, quando ele era atacado por uma fera, aumentava o batimento cardíaco, o coração batia mais forte, as artérias próximas aos músculos externos ficavam mais dilatadas, levando mais sangue para os músculos. O rosto, as artérias próximas ao rosto se contraíam para sobrar mais sangue para ir para outros lugares. O abdômen, já ouviram falar do frio na barriga? Né? Ai, me deu um frio na barriga. O frio na barriga é exatamente isso, porque não tem sangue ali. Né? Você pode até falar, eu ia cagar de medo. Também, porque os movimentos peristálticos, eles simplesmente, você perde o controle numa situação de extremo perigo, que era o que vivia o homem há 70 mil anos. Hoje, a gente não vive mais isso. A gente não vive mais isso. Só que as reações orgânicas, né, que é um sistema que, como eu falei, pupila dilatada, mudança na circulação, aumento do batimento cardíaco, tudo isso acontece hoje com vocês. Pode ter acontecido essa semana com vocês. Vocês percebendo ou não. Diante do quê? De perigos que fizeram com que você tivesse essa reação. Essa reação são emoções. A emoção, então, diferenciando de sentimento, a emoção nada mais é do que uma reação orgânica automática que você não controla. Ela não é totalmente consciente. Ela pode ser até um pouco consciente, você pode percebê-la, você pode perceber, mas ela não é voluntária. Ela é involuntária. Então, eu estou aqui trabalhando no meu computador, eu recebo um e-mail do meu chefe me cobrando um assunto de maneira muito tensa ali, que é um prazo que eu tenho que entregar. Eu vou ter a mesma reação que o homem das cavernas tinha quando ele viu uma fera. Então, essa região do pescoço e desse músculo aqui na região do pescoço até o ombro, né, o músculo fica mais duro, que é para poder você ficar naquela posição de lute ou fuja, né? Quando vem uma fera, luta ou você foge. Então a sensação de lute ou fuja é uma sensação que é a emoção. Isso é emoção. Outra emoção, você está assistindo um filme romântico, um filme inspirador, e aquele filme inspirador faz você ficar arrepiado, ou chorar, ou isso é emoção, porque é o corpo todo diante daquela situação. Isso é emoção. E o sentimento? O que é o sentimento? O sentimento é a consequência consciente dessa emoção. E então a gente pode falar de sentimentos de conforto, de desconforto, a gente pode falar de sentimento de paz, sentimento de medo, sentimento de raiva, sentimento de gratidão, sentimento de perdão, de compaixão. E todos esses sentimentos, eles, quando conectados com essas emoções, que são as geradoras dos sentimentos, formam o que a gente chama de afetos. Afetos porque a pessoa é afetada, né? Não é porque é a pessoa afetuosa, né? Então, a pessoa pode ter afetos positivos e afetos negativos. E onde entra a espiritualidade nisso? Estudos recentes mostram que pacientes que trabalham bem a sua espiritualidade, podem organizar melhor as emoções e os sentimentos. Ganham sabedoria e percepção para lidar com as emoções, até controlar algumas emoções. Porque as emoções, elas são meio incontroláveis. Mas a maneira como
você em perigo, pode fazer com que as suas emoções não sejam tão nocivas. E muito mais os sentimentos. Então, eu tenho a esperança, de verdade, né? Agora, concluindo aqui, que a espiritualidade ela possa tomar um papel mais importante do que ele tem hoje para a humanidade. E eu vejo o espiritismo como uma ferramenta importante, um conhecimento, um arsenal a mais que o ser humano tem para estruturar a sua espiritualidade e dando mais sentido à própria vida, encontrando consigo mesmo, né? Nesse núcleo, né? Imagine o ser humano como se fosse uma cebola com várias camadas e tem um núcleo central, né? Como eu posso colocar aqui essa metáfora, né? Que o núcleo central seria o espírito, né? E as camadas mais externas, elas estão mais ligadas ao ego. E é o ego que sofre. É o ego que entra em sofrimento. O espírito não entra. E uma dica muito legal para trabalhar a espiritualidade é você criar sentimentos. Falar, agora eu vou criar um sentimento de gratidão e de compaixão. E esse sentimento, que é uma coisa externa, que é do ego, ele começa a internalizar e chegar até o espírito. E se conectar com o espírito. Ou libertar o espírito e a sabedoria do espírito, para ele se manifestar na sua magnitude. Então, quanto menos ego, mais espírito. E é isso que eu desejo para vocês, na caminhada de vocês, na busca da espiritualidade e da saúde mental e saúde emocional. Pode aplaudir, né? Com certeza. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui da Heloísa e eu vou responder. Ela escreveu, mas quem quiser perguntar também, abrir o microfone, pode. A Heloísa, eu vou ler o que ela escreveu, tá? Você não acha que a espiritualidade não precisa de templos, igrejas, etc.? Acho que a espiritualidade está intrínseco no ser humano, em várias culturas. Mesmo aquele que se diz ateu se pega falando, meu Deus. Heloísa, eu concordo com você, né? Que a espiritualidade ela pode ser desenvolvida fora dos templos, fora das igrejas. Ela pode ser desenvolvida... eu vou comentar aqui sobre a minha sogra. A minha sogra ela é um anjo, e ela não vai à igreja. Mas eu não conheço pessoa mais religiosa e mais espiritualizada que ela. A minha mãe também. As duas têm 90 anos, tá? Minha sogra e minha mãe. São exemplos de pessoas espiritualizadas que não vão nem no centro espírita e nem na igreja. E tem uma sabedoria, né, que a gente percebe que vem do espírito. Que o espírito ele tem muito, muito, muito conhecimento. Ele tem muita força, muita grandiosidade, né, quando a gente deixa ele aparecer. Então, eu concordo com ela quando ela diz aí que em várias culturas também a espiritualidade se manifesta de maneira diferente e que não necessariamente você precisa falar o tempo todo em Deus ou aceitar um Deus antropomórfico para dizer que você tem espiritualidade. Está aberto para questões aí. Quem quiser pode fazer diretamente.
Álvaro, posso fazer uma provocação? Pode. Você falou sobre a influência do placebo, né, da crença da pessoa no placebo. Existe alguma pesquisa em que um remédio que não seja efetivo é submetido a teste e por efeito placebo ele obtém algum resultado? Sim, sim. Como eu estava explicando, no desenvolvimento dos medicamentos, eles sempre fazem um teste com parte da população com o placebo. E o placebo, só o fato da pessoa estar tomando um remédio que estão dizendo para ela que ela vai melhorar, aquela pessoa melhora. Mas o efeito placebo, quando ele se iguala ao do medicamento, o medicamento não serve para nada, tá? Então, eles interrompem ali os testes e não passam para a nova fase, né, de teste. Então, normalmente, passa-se para a próxima fase quando o efeito placebo fica bem abaixo. Mas o efeito placebo, ele é muito grande, muito grande. E em todo tipo de enfermidade, tá? Tem uma fala da Jacira aí. Álvaro, eu concordo plenamente com a sua afirmação de que existe muito preconceito com a doença mental. Adorei a sua estratégia de denominar de saúde emocional. Excelente. Parabéns e muito obrigado. Álvaro, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. A gente fala em saúde mental, em saúde emocional, e o Centro Espírita fala em espírito e espiritualidade, né? Eu queria entender como é que você vê o papel do Centro Espírita na saúde mental, ou naquilo talvez que pudéssemos chamar de saúde espiritual. Como é que você vê aí, com assim bastante pragmatismo, o papel do Centro Espírita? Paulo, eu vejo uma crise, tá? Crise, perigo e oportunidade. O Centro Espírita, as pessoas muitas vezes acreditam que indo ao Centro Espírita, elas não precisam fazer tratamento com médico, com psiquiatra ou com uma psicoterapia, por exemplo. E acham que é obsessão. Então, eu cansei de ver na minha vida, até no Centro Herculano Pires, situações de pessoas em sofrimento mental que deveriam estar no médico e não no Centro Espírita. E foram tratadas como pessoas obsidiadas e quando, na realidade, elas tinham um problema de saúde mental. Então, eu vejo um perigo, né? O Centro Espírita e a igreja, assim como eu vejo o traficante que vende droga, tá? E as pessoas que usam o álcool, por exemplo, eu cheguei em casa, estou cansado, um dia difícil, eu tomo uma dose, 2 de uísque, né? Ou eu cheiro uma cocaína, eu fumo uma maconha, em vez de ir ao médico, porque aquela pessoa está em sofrimento e o álcool ele gera algum alívio naquele momento para a pessoa. Assim como você pode ir ao centro e ter um alívio momentâneo, porque realmente ali você vai receber tanto amor, tanto acolhimento dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, que você melhora. Mas aí os dias seguintes, as coisas continuam, né? A vida, ela se apresenta difícil para aquela pessoa 24 horas por dia. Então, ela deixa de fazer o tratamento médico, o tratamento psicoterápico, em função da ligação que ela tem com o centro. Agora, o papel da espiritualidade na saúde, que eu quero falar, que eu chamo de saúde global, que é a qualidade de vida, né? Vamos falar de qualidade de vida como um todo, é fundamental, fundamental. Estudar espiritismo te faz entender e se conectar com você mesmo, entender quem você é, o propósito da sua vida, e isso é espiritualidade. E isso gera sabedoria.
E isso gera tolerância, isso gera... como que chama, Mauro? Aquele material que você aperta e ele volta ao tamanho normal dele? Elasticidade. Resiliência. Resiliência. A resiliência é a capacidade da gente tomar uma pancada e logo em seguida se levantar, né? Como uma criança, né? Que ela acaba de brigar com o amiguinho, ela chora, esperneia, 3 minutos depois ela esqueceu tudo e está bem ali com o amiguinho e está ótima, né? E a espiritualidade, ela traz essa possibilidade. E o centro espírita, ele tem esse papel, né? E, além das coisas que realmente eu acredito, que é a proteção espiritual. A sua conexão com espíritos de luz, espíritos mais iluminados que você, essa conexão, ela faz a tua vida uma vida mais gostosa, mais leve. Eu não tenho dúvida disso. Oi, Álvaro. Tem outra pergunta. Queria fazer uma pergunta também. Pode. Na verdade, eu queria até afirmar aí o que você fala, né, em relação à busca do centro espírita, ao estigma. Nos últimos anos, aí, no último ano principalmente, eu fiz parte do atendimento fraterno e eu acho que eu recebia todos os dias, né, todas as quintas-feiras, mais pessoas que precisavam do tratamento psicológico e psiquiátrico do que o tratamento espiritual. E é alguma coisa assim que fica muito, é uma coisa que fica muito próximo do, são coisas próximas, sabe? Então eu procurava sempre orientar para buscar o médico e ao mesmo tempo que a gente ia tentar fazer um tratamento espiritual, porque é claro, a sua conexão quando você tem um problema psicológico, psiquiátrico, um problema de saúde mental, você também acaba atraindo espíritos na mesma vibração, né? Então, eu acredito que há um auxílio quando você trabalha conjuntamente. Mas eu concordo muito com você que, dependendo quem faz o atendimento fraterno, vai entender que aquilo tudo é um trabalho de desobsessão. E isso era uma coisa que eu tinha muito medo mesmo. Muitas vezes recorri a Paula para orientar. Chegou uma menina com QI baixo, uma menina totalmente transtornada, né? Uma menina com vários problemas na escola. E a mãe foi lá, né, no centro espírita, porque era mais fácil, o acesso é mais fácil. Então, assim, tem a questão do estigma, mas também tem a questão do acesso, né, no nosso país. Mas a mãe, eu acredito que ela até teria o acesso, mas era mais fácil ela achar que a filha dela estava tendo um problema que outro, né, um espírito estava causando, do que realmente ter. Bom, E foram muitos, né? Muitos. Só completando aí o raciocínio, o que existe em todas as áreas da saúde é uma desinformação terrível, tá? Desinformação. Então, eu trabalho numa clínica de psiquiatria e a gente tem lá 80 psiquiatras e um monte de psicólogos. A gente atende 500 pacientes por dia em consultas psiquiatras lá. O que acontece que a gente percebe ali? Existe uma desinformação terrível dentro das empresas, né? Então, tem um funcionário que não está bem, o patrão manda embora, em vez de falar, cara, não é bom você se tratar ou você se cuidar e tal, ele acaba demitindo ou estressando ainda mais. As empresas hoje, elas são fábrica de malucos, né? A tal de meta, viram falar das metas, que você tem que bater as metas, atingir o propósito da empresa, etc. A gente recebe todos os dias muitas pessoas que adoecem em função dessas pressões no trabalho, em função das pressões no lar, em casa, as pressões sociais, né? As dificuldades com a sexualidade. E
E isso tudo são geradores, né? A pessoa ela não nasce doente, ela adoece pelo ambiente. Né? Mas eu reforço aqui, né? Existe uma desinformação, inclusive dentro dos centros espíritas. Né? O centro espírita, o meu sonho é que o centro espírita, todos tenham uma capacitação, todas as pessoas do centro espírita, sobre pelo menos o que é a doença mental. E o que é o transtorno mental, né? Porque a gente não fala muito em doença mental, a gente fala em transtorno, né? Transtorno mental. Tem gente querendo falar. A Paula escreveu aqui. O preconceito no mundo ainda maior é procurar psicólogos. Psiquiatras dão medicamentos e não tratam muitas vezes a causa, conseguem tratar sim o sintoma e o sintoma sumindo, a pessoa deixa o remédio de lado. O que você acha disso? Olha, esse é assim, é muito mais fácil você ir no psiquiatra. Você vai lá, tem uma conversa com ele, você não precisa contar a sua infância inteira para ele. Ele vai te dar alguns medicamentos que realmente vão fazer diferença para você. Vai melhorar. Só que aqueles medicamentos, eles não vão melhorar 100% a pessoa. Então, praticamente todos os psiquiatras, antes do cara sair do consultório, falam: praticamente é essa. Você está com ansiedade, você tem que fazer psicoterapia. Você está com depressão, fazer psicoterapia. Estou falando desses dois transtornos que são os mais frequentes, né? 80% dos casos que a gente vê lá são casos de ou ansiedade ou depressão, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E a psicoterapia, ela é difícil você ir na psicoterapia. É difícil. É muito mais fácil você ir na manicure e despejar seus manicure, e a manicure te escuta bem e vai tentar te entender e tal, do que na psicoterapia. Uau, Álvaro, eu só queria fazer um comentário. Sou um pouco suspeita para falar de terapia, psicoterapia, porque eu gosto. Eu sou uma das poucas pessoas, acredito que não tenho vergonha de falar que eu gosto. Eu indico, inclusive, eu sugiro para as pessoas quando eu identifico alguma necessidade, né, ou quando a pessoa vem desabafar algumas situações comigo, porque eu entendo que existe um problema, né, e se esse problema está me causando danos emocionais, psicológicos, e eu não estou conseguindo lidar com ele sozinha, seja o problema mais simples que pareça, eu preciso buscar ajuda, de certa forma, de um profissional, uma pessoa que tenha capacitação para entender, enxergar e não se envolver com aquele problema. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer, não faço constante, mas em alguns momentos eu sinto a necessidade de eu busco, sim, eu comecei a enxergar de forma diferente. E realmente existe muito preconceito no meio, as pessoas elas acham que você, né, tem problema e que você não é capacitada como as demais, enfim. Mas eu entendo que admitir e reconhecer que você precisa de ajuda e buscar a alternativa é um grande passo, porque muitas vezes são questões que nós vivenciamos e não conseguimos enxergar. É coisa simples, a maioria das vezes. Nós temos traumas, temos situações que nós vivemos no decorrer da vida que muitas vezes a gente nem lembra, mas que de certa forma fica marcado. E a gente precisa trabalhar isso. Agora, a questão do espiritismo, eu acho muito importante também, até afirmo a fala da Angélica, que existe a necessidade, sim, de uma orientação clínica, né? Uma orientação médica especializada, assim como o tratamento espiritual. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu sugiro, indico, olha, é necessário que sejam feitos os tratamentos em paralelo, as duas coisas juntas, porque talvez o atendimento médico, a psicoterapia, ela vai ajudar, mas o tratamento espiritual, a espiritualidade estando em equilíbrio, acelera um pouco mais, né, esse tratamento. Então, assim, por mais que exista o preconceito, eu acredito que a psicoterapia é uma alternativa muito boa e eu sempre indico, faça a terapia. Eu queria falar uma coisinha com vocês, antes que termine o tempo aí.
já que a gente está falando tanto de saúde mental e saúde como um todo, do que a gente aprendeu, né? Eu aprendi nesses 4 anos lá lidando com a dor, né? A dor, a gente pode chamar até de dor da alma, né? E são dicas que os psiquiatras e psicólogos passam para os pacientes que vão além da medicação e da psicoterapia, tá? Então, vamos lá. Um dos maiores causadores de problemas, de transtornos mentais, são noites mal dormidas, tá? Então, os problemas de sono, eles se dividem em vários tipos. Tem pessoas que deitam e demoram para dormir. Ela precisa se cuidar. É um sinal que ela precisa de algum tipo de ajuda. Tem pessoas que deitam e dormem, mas acordam várias vezes durante a noite. E dormem de novo. Tem pessoas que dormem a noite inteira, mas acordam muito cedo. Acordam 4 da manhã e não conseguem dormir mais. E tem pessoas que dormem às 8 horas, mas sentem sono o dia inteiro. Significando que o sono que ela precisava ter naquele período não foi reparador. Todos esses transtornos de sono são causas poderosas, destruidoras da saúde mental. Então, um primeiro sintoma de que você deve buscar ajuda é essa questão do sono. A segunda questão são as crises de ansiedade. A crise de ansiedade são aquelas crises em que você sente o coração bater, tá? Que a gente chama de palpitação. Né? Diferente de taquicardia, né? Que é o coração acelera, mas você não está sentindo o coração bater. Aquele que você sente o coração bater, né? Tem pessoas que têm até falta de ar, né? E a respiração fica curta. Isso é uma crise de ansiedade. E isso é tratável também. É possível ser tratado com medicamentos que não têm efeitos colaterais, tá bom, gente? Não é calmante, não. Todo mundo acha que o psiquiatra vai dar calmante para você. E calmante vicia, etc, etc. Tem antidepressivos muito sofisticados que fazem com que passe tudo isso, pelo menos por um período, até você dar conta da tua própria vida e depois você pode até ter alta, né? Mas a recomendação de muitos psiquiatras é realmente uma ligação com a espiritualidade. Eles recomendam isso. Você acredita em alguma coisa? Eles têm 4 perguntas lá na clínica que eles fazem, né? Você acredita em algo maior? Você é ligado a alguma igreja? E etc. Que é muito interessante incentivar o paciente a ter alguma conexão. Tá? Isso faz diferença no tratamento. Outra coisa que faz diferença e ajuda muito é a meditação. Tá? Existem vários tipos de meditação. A meditação mais aceita aqui no Ocidente, que a gente não é que nem os chineses lá, os tibetanos, desde criancinha eles já, com 4 anos de idade, já estão meditando, etc. A nossa mente é muito agitada, a gente tem, como o Augusto Cury fala, a gente tem a síndrome do pensamento acelerado. Então, a gente não consegue parar para fazer meditação. Aí você pode perguntar, a meditação pode levar à espiritualidade? Pode sim, porque ela é um encontro com aquela autoridade interior. Lembra que eu falei da autoridade interior? Então, a meditação é uma prática muito pesquisada, tá? E comprovadamente melhora não só as questões relacionadas à saúde mental, como melhora outros problemas de saúde. A atividade física intensa. O que é a atividade física intensa? É aquela atividade que você vai suar, não é aquela caminhadinha de leve, não. É uma atividade mesmo. Estou falando de musculação, não. Estou falando de atividade em que você eleva o batimento cardíaco a um nível correspondente à tua idade. Você tem que conversar com um médico ou com um professor de educação física e ele vai definir isso. Pelo menos
3, 4 vezes por semana. A Organização Mundial de Saúde fala hoje de 5 vezes por semana, né? De fazer uma atividade física intensa, tá? Aquela atividade que faz o coração bater forte por pelo menos 35 a 40 minutos, né? Então, a questão da alimentação também, né? Existem alguns... A recomendação são sempre as mesmas para todas as doenças, né? Alimentação cheia de fibra, pouca carne vermelha, né? Com pouco os pós brancos, né? Sem pó branco, que é sem açúcar, sem a farinha, sem sal, né? Ou pouco açúcar, pouca farinha branca, pouco sal, são os 3 pós. Tem um 4º pó aí que o pessoal usa aí, mas esse aí você já sabe que não pode, né? Então, então são as recomendações que a gente vê, né? E a gente escreve um blog e eu ajudo a escrever e recomendo, vou pôr aqui para vocês. Tem bastante informação sobre saúde mental. Não tem nada sobre espiritualidade, tá? Espiritualidade eu tive que estudar pra caramba para poder trazer alguma informação hoje aqui para vocês. Você vai pôr no chat? Vou. Pessoal, nosso bate-papo está muito gostoso. É muito bom a gente conversar sobre esses assuntos do nosso dia a dia que refletem a nossa realidade, né? Que trazem uma reflexão e uma lucidez maior para a nossa vida. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está apertado, então a gente vai encerrando por aqui. Mas o convite ao Álvaro fica em aberto para que ele venha novamente, para que, se quiser trazer mais conteúdo sobre o assunto, fique à vontade. Senão a gente pode discutir sobre um novo assunto. Parabéns. Entendo porque que minha avó gosta tanto das suas palestras, inclusive ela está presente. Muito gostoso ouvir você falar e fazer a gente refletir com essa suavidade, com essa calma. Como eu disse, espero vê-los mais vezes aqui nesse encontro. Infelizmente, a gente não pôde, né, estender para mais perguntas, mais comentários, mas, gente, quinta-feira que vem estaremos juntos novamente. A gente sempre abre para esse momento de bate-papo. A palestra está sendo gravada. Então, esse bate-papo nosso estará no YouTube em alguns dias. Vocês poderão assistir novamente, compartilhar e divulgar. E semana que vem nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Espero ver todos vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigada, Álvaro, de coração. Parabéns. Foi muito bom a sua explicação. E boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo. Boa Obrigado. noite. Beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.